Manda o vídeo de carro, faça o que você quiser. Leva o processo de compra na sua casa. Tudo isso no 42249000. Careca de falar para você, aqui continua sendo o menor preço do Brasil. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos ao vivo com o programa Saiba Mais, o melhor programa de diversidade do planeta. Pela TV Mais no canal digital 27 ou 527 em HD. Também pelas redes sociais, lá no Facebook /TV Mais ABC. Estamos agora ao vivo, 8 horas da noite. E hoje eu vou falar com Pedro Cia Júnior. Ele é formado pela Faculdade de Direito, portanto, advogado, tem MBA em Gestão de Educação e pós-graduação em Gestão de Pessoas. Atualmente, ele é presidente da CISA. Boa noite, Pedro. Boa noite, Denardo. Grande prazer estar aqui. Para todos que nos acompanham também, uma noite a todos os telespectadores da TV Mais. Um abraço a todos. Muito bom, Pedro. Satisfação ter você aqui, dedicando um pouquinho do seu tempo para nos esclarecer algumas informações dessa época difícil que estamos vivendo. Então, já te agradeço de antemão. Pedro, depois a gente vem com as perguntas que eu tenho certeza que o espectador já está esperando. Mas agora vamos falar um pouquinho para a gente começar sobre a CISA. O que é a CISA, Pedro, né? O que ela oferece para a sociedade organizada, não organizada? Conta um pouquinho da história da CISA. Muito bem, obrigado, Denardo, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui representando a Associação Comercial e Industrial de Santo André. É uma associação que foi criada em 1938, portanto temos aí 82 para 83 anos de idade, e foi criada para a defesa dos seus associados e para a defesa do desenvolvimento econômico e social da região, não só de Santo André, como toda a região do Grande ABC, né? Foi criada por empresários, e hoje a gente atua em algumas frentes para poder defender os interesses dos associados, representando esses associados junto ao poder público, junto aos órgãos do comércio, aos órgãos da indústria e da prestação de serviço, né? Nós tivemos aí uma transformação do nosso município, né, para prestação de serviço. Então o nosso maior número de associados hoje é da área de prestação de serviços. Muito bom. Quantos associados a CISA tem hoje, Pedro? E é todo o comércio de Santo André que é associado à CISA? Tem uma porcentagem? E qual a diferença de ser associado e não ser associado? Nós temos hoje 4.200 associados aproximadamente, né? 2.800 ativos. Desse número, 55% prestador de serviços, 10% da indústria e o resto do comércio. A grande diferença são os benefícios que a gente consegue gerar para o associado, né? A gente, em algumas ações, como o ano passado, na questão do Vale Transporte, o associado se beneficia do que a gente pode entrar. Entramos lá atrás com a ação, na questão do IPTU. Então, a gente tem aí algumas parcerias com órgãos e com as faculdades que o associado tem benefício no valor menor, né? Inclusive nos pacotes de consulta. Muito bom. E todos órgão privado, né? Todas as empresas privadas. Pequena, média e grande empresa. E aí no comparativo da cidade toda, Pedro, vocês têm esse número de quantas empresas existem em Santo André? Não temos o número. Óbvio, tem muito mais empresas em Santo André, né? A gente tem um número pequeno, tem procurado trabalhar na captação de novos associados e procurando sempre aumentar essa captação na cidade de Santo André, né? A primeira sua pergunta, Denardo? Empresas de pequeno, médio e grande porte.
Sim, micro, pequenas, médias e grandes. Temos a Rodia, por exemplo, temos o pessoal da Braskem, a Bridgestone, mas temos também o pequeno e micro empresário, que é, na realidade, quem precisa do apoio de uma associação comercial, né, Denário? O grande, ele tem aí com dinheiro para ter consultoria, para ter advogados, grandes contadores. O micro, pequeno e médio precisa de uma parceria para ter uma captação de graça, uma capacitação de graça, palestras gratuitas. Esse a gente trabalha efetivamente para o micro, pequeno e médio empresário da cidade. Muito bom, Pedro. Vamos já entrar no assunto que todo mundo deve estar esperando, né? Que é essa nova fase que estamos vivendo. Já dá para contabilizar, Pedro? Já dá para a gente ter um panorama de qual que foi o prejuízo que esse bichinho trouxe para a nossa sociedade e, em específico, para a economia de Santo André? Já dá para dar esse panorama? É claro que, né, que ainda não acabou e ainda tem muita história pela frente ainda que, né, os prejuízos ainda não acabaram e vão se perdurar aí por mais um tempo à frente aí, mas já dá para ter uma ideia disso já, né? Qual foi esse prejuízo do Covid-19 para a gente? Não temos os números do município de Santo André, né? Temos o número do PIB, o primeiro trimestre a gente teve uma retração de 1,5%, pegando muito pouco do Covid, né? Porque foi finalzinho de março. Então a gente espera aí uma retração muito grande para o segundo trimestre. Na cidade a gente teve, infelizmente, números do CAGED, menos 7.200 empregos formais de janeiro até agora, sem contar junho, tá? Então, fora os informais, fora a redução da renda das pessoas que estão empregadas com empresas utilizando a MP 936, né? Com a suspensão do contrato de trabalho, redução de percentuais do salário. Então, a gente não tem um número ainda, nem um número de empresas fechadas, mas infelizmente esse número deve crescer muito até o final do ano de 2020, né? Não sairemos com essa flexibilização, início da flexibilização direto para voltar a níveis de antes da pandemia, infelizmente, né? Ô Pedro, essa MP que você citou aí em relação a contratos de trabalho, redução de jornada de trabalho, demissões, isso depois fica congelado, é um status de stand-by, depois os empregadores, na hora que voltar ao normal, retoma todas as suas atividades normalmente, fica um status de congelado, ou realmente a MP permite que faça o desvínculo total? Não, no caso de redução de salário, sim. No caso de suspensão, não, né? As empresas têm que colocar o mínimo de 60 dias de suspensão, pagando uma parte do salário de 30% e outra em suspensão. E aí você tem a garantia por 2 meses de não ter a demissão. Mas depois disso, depois dos 60 dias, pode haver a mudança desse regime, pode ser não suspensão, mas por redução de salário. E a gente teve aí essa medida por 90 dias. A Câmara já aprovou a prorrogação dessa medida provisória, que a gente acha importante para garantir os empregos, né, por mais 60 dias, e o Senado ia votar hoje, não votou e jogou para terça-feira que vem a aprovação também dessa prorrogação de 60 dias. Eu acho muito importante essa ajuda do governo nesse momento para a permanência dos empregos, né? Isso, em algum momento, com redução ou não, mas as pessoas empregadas muda o que a gente fala no comércio do índice de confiança do consumidor, né? Se ela está empregada, já é baixo, a questão de a gente querer comprar muito nesse período, mas se a pessoa está desempregada, com a recessão, a perspectiva de voltar a ter carteira assinada é muito ruim, né? Então isso impacta diretamente no comércio, e o comércio é a porta de saída dos produtos da indústria, né? Então isso é um ciclo que atrapalha muito toda a roda econômica. Você bem citou, Pedro, dizendo que o governo está fazendo o que é possível ser feito, né? Está tentando ajudar de todas as formas, tanto o governo federal, estadual e o governo municipal, com decretos e, enfim, né, tentando proteger o empregado.
mas ainda assim, mesmo com todas essas medidas, né, mesmo com todos os recursos, ainda teve empresário que não conseguiu se sustentar e demitiu funcionários? Existe já o desemprego? Sim, a gente já tem aí alguns setores que a gente pode perceber um número maior de desempregados, né? E a gente cita o governo nessa proteção do emprego, mas eu, Leonardo, volto a insistir que também os governos estaduais e federal poderia ajudar um pouco mais nesse momento, passando a reforma tributária, que a gente acha, assim, eu reputo até mais importante do que a da Previdência. Isso ajudaria muito as empresas de uma forma um pouco mais perene ao longo de 2020, com redução das alíquotas, dando um gás um pouco maior, né? 2020, 2021. Mas nesse momento você acha que é possível já mexer nisso, Pedro? Eu gostaria que o Congresso trabalhasse na reforma tributária, sim. Óbvio, reduz receitas de todas as esferas, mas para a economia seria fundamental um alívio da carga tributária, independente do setor, seja comércio, indústria ou prestação de serviço. A hora que a gente tiver a retomada, né, das atividades comerciais, e aí vamos imaginar um cenário que realmente o vírus sumiu, né, que ele deixou de existir lá para 2021 lá. Você acha que aí vai ter um boom de empregos? Você acha que o profissional deve estar preparado para isso, já começar a ir elaborando o seu currículo, ir atualizando o seu currículo? Vai existir esse boom de empregos, né? Vai ter demanda de trabalho? Porque agora, se a empresa está demitindo, daqui a pouco ela vai ficar com déficit, né? A retomada da economia ela é gradual, né? Ela não é, a gente não tem uma coisa muito rápida. Óbvio que quem aproveitar esse momento mais difícil para se capacitar tem uma garantia muito melhor de voltar ao mercado de trabalho de forma mais célere. Então, quem tiver melhor capacitado, todos os setores precisam de profissionais bem capacitados. Isso é ponto pacífico, né? Então, quem tiver bem capacitado, primeiro, tem a manutenção do seu emprego, tem mais chance de continuar empregado. E ele, na retomada, o profissional mais capacitado vai ter, óbvio, passar na frente daqueles que não se capacitaram, né? Então, aproveitar esse momento para capacitação é muito importante. Então, agora você acha que é o momento do profissional aproveitar o tempo que está em casa, né? Que a palavra de ordem ainda é fique em casa se puder, aproveitar esse tempo em casa e usar o recurso EAD aí, né? Que está disponível para o mundo todo agora, né? E se capacitar, estudar. Eu acho sim. Eu acho que uma das formas de a gente transformar e sair da crise sempre é a educação, né? Isso sempre ajuda muito, e principalmente na retomada da crise. A gente tem observado isso nos anos passados, 2017, 18, 19. Os profissionais melhores capacitados conseguiram as vagas de emprego. Em alguns setores, inclusive, algumas vagas ficaram em aberto porque a gente não tinha uma mão de obra qualificada, né? Então, aproveitar aí, sim, esse período aí de estudar, cursos de capacitação. Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma situação que veio para ficar também. Pedro, a gente acompanha diariamente as notícias, né, na televisão, e aí, além disso, além de ser uma confusão enorme, a gente ainda tem que lidar com as fake news, né? Então, a gente está vivendo realmente um momento bem conturbado, né? E aí, tem uma posição do governo federal, tem outra posição do governo estadual, aí tem outra do municipal, e aí, realmente, quem está em casa, o trabalhador, ou quem está precisando de emprego, fica perdido, né? E não sabe o que fazer. Hoje, neste momento, às 8h13 da noite, você sabe definir o que está acontecendo. E aí vamos falar pequeno, né, da nossa região só, porque não dá para falar do estado, do Brasil todo. Em Santo André, qual é a atual posição da atividade comercial hoje, Pedro? Leonardo, você colocou bem. Infelizmente, nós não tivemos no Brasil, em todo esse período conturbado aí de pandemia, de preservação de vidas, um discurso uniforme entre o governo federal, o governo estadual
e nesses últimos 15 dias aqui entre o governo do estado e as prefeituras, principalmente da nossa região, né? Isso gera uma incerteza não só na população, para a questão de consumo e questão do dia a dia, do cotidiano do ser humano, mas também para os empresários, né? Do que fazer, né? Essa incerteza da legislação é muito ruim. O empresário, ele com certeza, ele quer fazer a coisa correta, ele quer seguir a lei, ele quer abrir com segurança. A gente sempre orienta e reforça isso, que nesse momento, mesmo que seja uma flexibilização da fase vermelha para a fase laranja, com muita moderação, né? Não é, olha, vai abrir todo o comércio, vamos todo mundo para a rua, porque isso pode acontecer em outras regiões do estado, que a gente viu em Ribeirão Preto, por exemplo, de a gente voltar de fase. Isso, para a economia da região, é muito ruim. Mas o discurso diferente dos órgãos, das esferas federal, estadual e municipal, tem sido realmente um complicador. Você me perguntou hoje se eu sei exatamente como está a questão do município de Santo André. Vamos limitar aqui a região e ao município de Santo André. Nós tivemos aí, pelo governo do estado, o anúncio de que a gente passaria da fase vermelha para a fase laranja. Isso permite alguma flexibilização de algumas áreas econômicas do município, e a gente já tem conhecimento que as prefeituras, junto ao consórcio intermunicipal, estão articulando para soltarem decretos do que pode ser flexibilizado a partir de segunda-feira, dia 15. A partir daí, a própria associação deve sugerir alguns protocolos para o município, como foi feito em São Paulo, né? Eu acho que a nossa participação tem sido muito assertiva com o prefeito. Ele já foi um dos primeiros que, em março, flexibilizou para os empresários o pagamento do IPTU até dezembro. Esse ano, infelizmente, ele não tem como abrir mão de receita, porque também é um ano eleitoral, mas pode suspender, e flexibilizou o prazo dos pagamentos de IPTU e ISS de algumas áreas para até dezembro. Então, isso já deu um fôlego para o caixa das empresas. E vamos esperar essa edição do decreto para saber que área exatamente volta a funcionar a partir de segunda-feira, e é onde a gente pode contribuir, a associação principalmente, na disseminação da informação para a população e para os associados, para os empresários, para seguir esses protocolos de atendimento do comércio, né? Então, a gente espera que seja... a gente já tem um comércio funcionando, que as áreas são as áreas essenciais. Com a abertura de mais uma parte do comércio, que isso também seja feito em horários diferentes, porque o transporte coletivo é um complicador também, né? Muito bem. De contaminação. Tem um monte de gente dando boa noite aqui, ó. A Milena, um abraço para a Milena, a Ana Lúcia Gimenez, a Márcia Oliveira, a Zilda tem uma pergunta que daqui a pouquinho eu vou com a pergunta dela. Tem um monte de gente dando boa noite aqui, mas eu gostaria de voltar um pouquinho ao que a gente estava falando. Hoje, Pedro, quem for para a rua amanhã, o que o cidadão encontra aberto, o que encontra fechado? Só os serviços essenciais que ainda continuam abertos? O que já está funcionando? E aí, a partir de segunda-feira, ainda não dá para a gente saber, né? Porque isso é ordem do governo estadual, né, do João Dória, que ele disse que ele vai flexibilizar. E aí, então, quem decide é o prefeito decide o que vai abrir, o que vai permanecer fechado, e de que maneira vai poder abrir. É isso que acontece, Pedro? Na realidade, Leonardo, é o seguinte: hoje nós temos na cidade dois segmentos já saindo do completo isolamento, fora os serviços essenciais. São as concessionárias de serviço, as lojas de automóveis e os escritórios, também seguindo algumas regras. Já estão funcionando. Já estão funcionando. Hoje, com o decreto do prefeito de sábado passado, o Ministério Público ia entrar para fazer algum tipo de liberar ou não, mas a prefeitura pediu um prazo de 72 horas para poder se manifestar. Então, no município de Santo André, o Ministério Público não se manifestou e o prazo de 72 horas está concedido pelo juiz. Então, mesmo que o Ministério Público se manifeste hoje, a prefeitura tem 72 horas para se manifestar. Então, até segunda, provavelmente. E a partir de segunda, com a fase laranja, que o Plano São Paulo permite a abertura de algumas áreas do comércio. Então, assim, o município de Santo André tem efetivamente que seguir
as normas do Estado de São Paulo, do governador. O prefeito ele pode simplesmente ou ser mais rígido na abertura do comércio, da prestação de serviço da indústria, ele nunca pode ser mais flexível do que a norma estadual. Isso é posto pelo STF, né? Então, a gente espera, dentro da fase laranja, o governo do estado já colocou o que pode ser flexibilizado, e aí as regras de flexibilização, como vai ser feito, horário, aí sim o prefeito pode legislar pelo decreto municipal, né? Muito bom, mais gente dando boa noite aqui, a Maressa, a Ana Paula Navarro, e aí a Zilda aqui, ô Pedro, a Zilda está dizendo que ela está muito preocupada com a reabertura dos comércios. A sua opinião em relação a isso, Pedro, a sua opinião até pessoal e a sua opinião como presidente da CISA, você acha que realmente a gente deve propor essa reabertura e abrir mesmo? Porque realmente a gente está passando por tempos difíceis, né? Mas ao mesmo tempo existe essa grande preocupação da contaminação, né? Sim, existe esse binário que a gente vem falando aí há alguns dias, da parte de saúde, a preservação de vidas, com a parte econômica, né? Então, eu acho que sim, deve reabrir algumas áreas do comércio, mas com uma responsabilidade muito grande. A gente vai ter um princípio de reabertura com moderação. Então, o que a gente não pode é achar assim, olha, vamos abrir, então todo mundo na rua, não, porque o comércio vai ter uma limitação de pessoas para atender, vai ter um distanciamento, todas as regras da Organização Mundial de Saúde devem ser seguidas, principalmente o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento. Então, a gente não está saindo de um isolamento para total para poder ir no comércio e ficar o tempo todo. Então, é uma retomada gradual da economia para que a gente consiga fazer isso de forma perene até a faixa verde e não voltarmos, né? O problema, né, Pedro, é que a nossa cultura, né, o nosso povo parece que não acredita, né? Mesmo com leis, mesmo com restrição, parece que o povo não acredita que acontece, né? E aí deixa de usar máscara, não faz o distanciamento, faz de qualquer modo, né? Mesmo com campanhas massivas na televisão, em todas as mídias. Hoje o que a gente está fazendo aqui, né? Levando informação para as pessoas, né? Pedindo para as pessoas se precaverem, mas ao mesmo tempo, a nossa cultura é do oba-oba, né? Gente que não está nem aí. E aí você vê na internet, postam fotos de gente fazendo festas, né? Churrasco e tal. Bom, enfim, então é muito difícil, né? Mesmo com leis, a gente controlar o ser humano é muito difícil. Mas o que você considera, assim, que é agravante, assim, que não deveria abrir e se abrir com restrições rígidas, por exemplo? O que é mais fácil de fazer o vírus se proliferar, por exemplo, o transporte, a escola? Quais são os setores, os segmentos mais preocupantes, assim, que você acha que realmente ainda não é o momento? Na realidade, a gente tem como que é o transporte. Quando a gente fala de abertura da economia, trato com alguns secretários de educação que o problema não é atividade econômica com restrição, com máscara, com álcool em gel, com um número reduzido de pessoas. É o que isso reflete no transporte público, em que todas as pessoas vão estar juntas, e esse contato é muito complicado. Então, infelizmente, alguns setores que geram aglomeração, que geram um grande número de pessoas, não devem abrir nesse momento. Então, esses setores vão ficar um pouco mais para frente, como a própria escola. Uma das recomendações que a gente tem visto é assim, a gente já tem um número de pessoas trabalhando no comércio essencial que pegam o transporte público nos horários de pico da manhã e no final da tarde. Então, as cidades que estão abrindo nessa fase laranja estão abrindo o comércio em horários intermediários, então das 10 da manhã às 16, das 10 às 15, para que justamente não exista todo o movimento nos horários de pico do transporte público. Então, se o decreto permitir que seja a capacidade do comércio, da prestação de serviços dos escritórios em 20%,
eu acredito que a prefeitura deva aumentar o transporte público sua demanda, em pelo menos o dobro, para que a gente não tenha ônibus e trens na região lotados, né? Isso é muito importante para que a gente siga essa recomendação de isolamento ainda e de diminuição do contágio do vírus, que a gente só vai ter segurança de ter tudo aberto quando a gente tiver uma vacina colocada aí pelos órgãos de saúde, né? Muito bom, Pedro. A gente já vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Satisfação bater um papo com você. Mais boa noite chegando aí, ó. O Alexandre Aldino dando boa noite, dando os parabéns aí pelo programa, mandando um abraço para você aí também. Como a gente vai chegando ao finalzinho, Pedro, a gente acha que daria para falar por mais uma hora aí, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria que você desse as considerações finais, falando sobre o antes Covid e depois Covid, né? Antes de Cristo ou depois de Cristo, mudou, né? A sociedade mudou. E aí, antes Covid, depois Covid. Eu via que, por exemplo, o home office não funcionava, a gente tinha uma cultura que o empresário não gostava de ter o funcionário home office lá, né? Hoje a gente começou a passar a enxergar que funciona, né? Que o funcionário pode ser produtivo mesmo de casa. E você acha que isso é tendência de continuar? Por exemplo, o sistema delivery, né? Mudou completamente a nossa forma de se alimentar e de fazer pedidos. Hoje eu vejo aqui, antes só passava o carro do ovo, né? Que era 30 ovos por R$10. Hoje passa pão, passa revista, passa jornal, passa de tudo. Então, realmente vai mudar o nosso meio de convivência e de trabalho daqui para frente? Denário, com certeza algumas coisas vieram para ficar, né? Na nossa vida pessoal e principalmente profissional. Eu acho que o momento é um novo normal, como a gente costuma dizer. Você mesmo citou aí o home office. A gente tinha, como você comentou, da máscara, do brasileiro. Vai trabalhar em casa, então ele não vai trabalhar. Ele vai ver filme, ele vai dormir, ele vai acordar às 10 horas. E o que a gente tem percebido é que é justamente o contrário. Quem está em home office, em alguns sentidos, trabalha até mais. Eu, aqui, assim, coisas de 12 horas seguidas, porque as pessoas sabem, marcam reuniões logo cedo, até a noite. A gente tem... eu acredito que a questão do home office, ela ainda vai ser um misto. Muitas empresas que perceberam que o home office é uma prática possível, isso foi antecipado, esse momento de saúde fez com que essa transformação fosse muito mais rápida do que em 10 anos, vai acontecer e efetivamente as empresas vão diminuir o espaço físico para transformar alguns colaboradores em home office. Então, é uma situação que veio com certeza para ficar. E algumas situações do comércio, de plataformas digitais, de venda online, delivery, eu acho que sempre eram opções, mas agora são efetivamente necessárias. A loja física não vai morrer, mas as plataformas digitais, inclusive, têm a característica de trazer o cliente à loja. Porque eu posso vender, em vez de entregar pelo correio, a opção de o cliente vir à loja para poder retirar a sua mercadoria. Um exemplo hoje para o Dia dos Namorados, que está aí no dia 12. Se a gente não tivesse a reabertura do comércio no dia 15, não seria possível, mas eu posso, quem tiver namorado ou a minha esposa, dar um vale para que ela retire na loja a partir de segunda-feira. Então já é uma possibilidade de vender também, né? Uma roupa, alguma coisa que é mais difícil de você comprar pela internet. Então algumas plataformas vieram para ficar. E algumas situações do mundo, Leonardo, que algumas palavras que a gente vem usando nesse momento, serenidade, principalmente solidariedade. Eu acho que aproveitar esse momento para que o ser humano seja mais solidário, mudança, a transformação digital veio para ficar, foi acelerada aí de 10 anos em 3 meses, porque é compulsório, é obrigatório que faça essas reuniões, essas entrevistas que a gente vem fazendo hoje virtualmente. Eu acredito que isso também será intensificado. Então, a gente tem um momento novo nas nossas vidas para poder exercer essas mudanças, essas transformações. Isso, eu acredito que algumas coisas são muito boas e fazem com que a gente se mexa e procure melhorar sempre na nossa atividade, né? Isso aí, Pedro, momento de reflexão, né?
rapidinho, só para deixar a minha consideração sobre isso, eu sempre acreditei no home office, né? E eu acho que o home office ele gera até economia, né? Economia em relação ao custo de deslocamento, por exemplo, de transporte, Transporte, e o claro. cara que ele não precisa passar por esse estresse de transporte e que ele acorda, toma o café dele e já está pronto para trabalhar, ele vai render mais, né? Inclusive, se for uma atividade que não seja necessário ele estar em horário comercial, tem gente que funciona melhor durante a noite, né? Tem gente que funciona melhor durante a manhã, e aí o cara desenvolve, né? O cara que trabalha com criação. Bom, enfim, eu acho que o home office realmente é uma tendência, e eu peço para o empreendedor, para o comerciante, que se o funcionário dele foi para home office porque foi exigido que ele fosse para home office, e ele estiver rendendo lá, que deixe ele lá, que permaneça com ele lá. Se ele estiver produzindo e te entregando os relatórios que você precisa, não faça ele se deslocar até a sua empresa, não, porque é desnecessário, é bobagem. Pedro, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo bate-papo, satisfação, prazer enorme falar com você aqui, acho que foi muito produtivo para todo mundo. Gostaria que você desse o seu boa noite aí, deixasse os seus contatos ou os contatos da CISA para quem quiser tirar outras dúvidas ou ser um associado, enfim, agora a palavra é sua, fica aí com o seu boa noite, Pedro. Tenardo, muito obrigado pelo convite. Acho que, como você disse aí na entrevista, isso que nós estamos fazendo, disseminar essa informação, é muito importante nesse momento. Queria agradecer ao Carreiras, um abraço a todo mundo da TV Mais, e deixar o contato da CISA, né, que é o site, acisa.com.br, e o telefone 2199-1640, para quem precisar, entrando na academia de negócio, com palestras, participar com as universidades da região, nesse momento é muito importante. E continua o serviço, junta comercial, certificado digital, alguns setores também são essenciais para a vida do empresário. E só, Denardo, rapidinho, a gente falou de mudança, de transformação, nós fizemos esses dias um certificado digital, 2 certificados das pessoas que estavam na Europa, coisa que a gente não tinha há pouco tempo atrás. Então, esse momento também de transformação geram essas situações novas e de criatividade, né? Uma boa noite a todos e sempre à disposição, Denardo, que você estiver precisando, a gente está aqui para bater um papo com você. Muito bem, Pedro, muito obrigado mais uma vez. Queria deixar o meu boa noite também para as pessoas que interagiram conosco, o Leandro César, a Milena, a Thelma, né? Thelma, uma querida, um grande beijo para você. Meu muito obrigado a você que esteve conosco aí também e só ficou acompanhando, de olho, nos assistindo. Satisfação enorme ter a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho. E eu espero você no próximo programa. Quarta-feira, às 8 da noite, no mesmo bate-canal, pela TV Mais ou pelo Facebook. E no próximo programa a gente vai falar sobre canabidiol terapêutico com a doutora Ailana. Tá bom? Espero você na próxima quarta-feira. Uma boa noite, um bom finalzinho de noite. Até a semana que vem. Obrigado. Tchau. Estou liberado? Obrigado, Pedro. Valeu. Me estendi muito nas respostas. Como foi? É assim, maçaneta. Acho que foi bem produtivo, né, Pedro? Acho que deu para a gente abordar um pouquinho de cada coisa, né? Foi. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Denardo? E sempre à disposição. Que isso, tá bom? prazer é nosso. Da TV Mais. Depois a gente joga no YouTube. Depois a gente joga no YouTube e aí eu te passo o link para, se você quiser divulgar para os seus contatos aí. E vamos manter contato, Pedro. Agora tem o seu contato aí. E sabe, nasce uma grande amizade. Quem sabe nasce uma grande amizade aí. Vamos. Valeu, Pedro. Obrigado. Tchau. É isso aí, valeu.